aconteceu aqui na Paraíba. Pela primeira vez, processos que envolvem trabalhadores rurais paraibanos serão julgados por uma corte internacional. 2 casos que aconteceram em Itabaiana e São Miguel do Taipu foram parar na Corte Interamericana de Organização dos Estados Unidos. O julgamento segue até hoje. Os detalhes com Jair Macia Andrade. Manuel Adelino de Lima teve o pai assassinado quando tinha 4 anos de idade. O agricultor Manuel Luiz da Silva foi assassinado com um tiro de espingarda 12 em 1997 em São Miguel de Taipu. Até hoje, os assassinos não foram presos. Eu tinha de 4 a 5 anos de idade. Quem sofreu mais impacto imediato foi minha mãe e a mãe dele, né? No caso que é minha avó. E minha mãe, pouco tempo depois para frente que ele faleceu, faleceu não, mataram, né? Ela se desequilibrou, não tinha mais psicológico mais e veio a óbito também. Chegou a falecer, se entregou ao vício por desprezo e desgosto da vida. E eu, falando um pouco de mim, eu fui criado um pouco da casa de um tio. Você era filho único? Sou filho único, da minha mãe e dele. Tive 3 irmãos, 3 irmãos, mas só quem ficou vivo foi eu só. A única barriga que vingou foi eu. Aí fui criado um pouco pela casa de um tio, um pouco pela casa de uma avó, um pouco pela casa de uma tia e assim por diante. Trabalhei nela logo de cedo para ou bem estudar ou bem querer se alimentar um pouco, né? Trabalhei desde novo, dos 8 a 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar logo cedo. Então, por esse motivo aí, né, que a morte do meu pai não seja à toa, né? Que venha ter justiça, né? O que eu desejo nesse momento é justiça. Você acredita que agora vai ser feita justiça? Espero que sim, né? A batalha é essa, para ter justiça, né? Porque não pode ficar assim, né? Já depois de 27 anos. Situação semelhante vive a família de Almi Muniz. O trabalhador rural desapareceu do município de Itabaiana em 2002 e o corpo nunca foi encontrado. Várias suspeitas foram levantadas, mas ninguém foi preso. O fato que aconteceu depois de mais de 20 anos, e isso a família vai se tranquilizar mais, se haja pelo menos essa justiça lá, que o Estado não teve, vamos dizer, o interesse de resolver esse problema. Até hoje a família, meus pais já com 85 anos, vive com pesadelo, não só ele, toda a família, né? E depois desse caso que venha a acontecer, isso vai tranquilizar mais a família, saber que justiça, por um lado, pode ser feita. 22 anos vocês nem corpo tiveram para fazer um sepultamento. Exatamente, isso é o que mais dói, né? A minha mãe mesmo, sempre quando se toca nesse assunto, ela ficou muito assim, preocupada, porque eu vou essa viagem, né, até essa distância. Mas meu filho, será que isso vai dar certo, não sei o quê? Eu digo, não, mãe, eu queria estar escondendo dela. Ela chora todo dia quase. 22 anos de prantos. 22 anos. Como os 2 casos não foram solucionados no Brasil, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Os 2 processos foram aceitos e agora serão julgados pela Corte Interamericana nos dias 8 e 9 de fevereiro. Essa é a primeira vez que processos de trabalhadores paraibanos serão julgados por uma corte internacional. A coordenadora da Comissão Pastoral da Terra, Tânia Maria, espera que a justiça seja feita. Para nós, enquanto Comissão Pastoral da Terra, que temos a missão de defender os direitos humanos, principalmente do povo camponês, depois desse tempo todinho, tem essa manifestação da Corte Interamericana de levar a julgamento um processo que em todas as instâncias aqui do Estado foram negadas.
para nós, enquanto CPT, é um sinal de esperança que estamos no caminho certo e que precisamos continuar nessa defesa dos direitos do povo camponês. O advogado da entidade explica que quem está sendo responsabilizado nos 2 processos é o governo federal. Vários pedidos estão sendo feitos como forma de indenização. É um rol de pedidos longo, né? Nos 2 casos são mais de 20 pedidos. Agora, o principal é, primeiro, o reconhecimento do governo brasileiro da sua omissão e conivência na investigação dos 2 casos, tanto de Almir quanto de Manuel Luiz, certo? Uma indenização para os familiares, porque nos 2 casos as famílias perderam o mantenedor da família, então ficou esposa e crianças sem o pai, que sustentava as famílias, né? Uma campanha, certo, no Brasil inteiro, nas mídias sociais, na televisão, rádio, jornais, contra a violência no campo, com o intuito de se dirimir uma memória, né, a celebração de um memorial ou de um museu nos 2 assentamentos, né? Esses 2 locais onde aconteceram os conflitos, hoje são áreas de assentamento rurais, um em homenagem a Manuel Luiz e o outro em homenagem a Almir. E a gente pleiteou também que lá seja construído um memorial em memória deles e da luta dos trabalhadores e tal. Investimentos do governo federal na reforma agrária como um todo, né? Com recursos para que o INCRA funcione, investimento nesses 2 assentamentos que precisa ainda de infraestrutura. Às vezes as áreas são desapropriadas e basicamente os trabalhadores têm a terra para trabalhar, falta infraestrutura, falta crédito. Esses são os principais pedidos, mas tem uma série de outros pedidos que diz respeito a procedimentos. No caso de Almir Muniz mesmo, tem um que é o governo brasileiro agilize um projeto de lei reconhecendo o crime de desaparecimento forçado. Até hoje no Brasil a gente não está tipificado como crime o desaparecimento de pessoas, né? O processo de investigação de Almir, ele foi investigado como homicídio, né? Mas é um desaparecimento forçado também. Uma luta interessante, a luta do povo desse nosso país, que realmente faz acontecer, o povo sofrido do campo, e que infelizmente ao longo dos anos, né, muitas pessoas foram assassinadas, foram mortas pelos coronéis, pelos líderes, pelos fazendeiros, né, e faziam uso dessas pessoas. Você sabia, minha gente, tinha uma época que no Brasil você trabalhava no tempo dos engenhos, da plantação da cana-de-açúcar, dos coronéis, dos fazendeiros. Você trabalhava para um coronel, você trabalhava para um fazendeiro, né? Você trabalhava para um grande empresário do campo. E aí, se você adoecesse, você era assassinado. Porque o chefe, o dono, ele não queria ficar com aquele problema. Você tinha que trabalhar, adoeceu, pá, a turma ia lá e matava. Dava um sumiço, um desaparecimento. Não tem outra coisa para fazer, né? A época em que o mundo era dominado por esses coronéis, até tantas e tantas revoltas aconteceram, tantos e tantos movimentos aconteceram de luta do povo trabalhador, tanto sangue foi derramado. Ainda hoje acontece, infelizmente, perseguição ao povo trabalhador, direitos que são tolhidos, né? Porque se você vê quem realmente faz acontecer, a massa braçal desse país, meu amigo, a turma que faz acontecer, é a turma do campo. A turma do campo, a turma da construção civil, pedreiros, carpinteiros, né, agricultores. E quando você vai olhar para os direitos e para a remuneração salarial desse pessoal, do cara que bota, como diz no ditado popular, o peão que bota a mão no serviço mesmo, é algo assim absurdo. É algo absurdo. Então viva o povo trabalhador, viva o povo de luta, viva o povo que faz acontecer e por mais políticas públicas também, de não violência com esse pessoal, de não violência com quem é trabalhador. 6h40.